Carnot, ele conseguiu comprovar, né, que o ciclo dele de maior rendimento é constituído por duas transformações isotérmicas, ou seja, duas transformações a temperatura constante e duas transformações adiabáticas que se intercalam, tá bom? Intercaladas ali. Bem, e aí, outro brilhantismo de Carnot, e o último brilhantismo de Carnot, ele verificou que essa linha aqui, ó, o calor que eu tenho aqui é proporcional à temperatura desse ponto. Calor 1, ó, proporcional à temperatura 1. E o calor 2 aqui de baixo é proporcional à temperatura 2. Deixa eu botar mais para cá. Isso aqui, Q2, é igual a K, T2. Léo, não estou entendendo. Vamos ver o seguinte? Isso aqui na transformação é difícil mesmo, gente. Pedaço complicado por causa da falta de demonstração para a gente, né? Então isso aqui, ó, não está afastado do eixo X? Concorda que o produto entre PV aqui, com certeza, é maior que o produto entre PV aqui? Sim ou não? Sim. Então, se o produto entre PV aqui em cima é maior, é indicativo de que essa temperatura aqui é maior do que essa temperatura aqui. Essa linha aqui representa a temperatura mais elevada possível do ciclo, ou seja, é a temperatura da fonte quente. E ele provou que o calor da fonte quente é proporcional, não estou dizendo que é igual, estou dizendo que é proporcional à temperatura da fonte quente. Quanto maior for o calor da fonte quente, quanto mais calor eu der, maior a temperatura. E aqui é a menor temperatura do sistema, ou seja, a temperatura da fonte fria. E o calor da fonte fria é proporcional à temperatura da fonte fria. Legal? Isso para ciclo de Carnot. Então, quando eu tiver o ciclo de Carnot, observem, ó, rendimento 1 menos, lembra? Q1 sobre Q2, desculpa, gente, falei besteira aqui, ainda bem que vocês me corrigiram virtualmente, ó, 1 menos Q2, tudo em módulo, né? Sobre Q1. No que eu substituo essa ideia, vai ficar aqui em cima. No lugar do Q2 vai ficar KT2 e aqui KT1, né? Como é uma constante, eu vou cortar. E aí o rendimento para o ciclo de Carnot, vou botar bem grande aqui, ó, para Carnot, ele vai valer 1 menos T2 sobre T1. Legal? Tudo bem? 1 menos T2 sobre T1. Bem, um dado que eu acho muito interessante da gente comprovar. Com isso aqui, esse é o máximo rendimento, né? A esse fator aqui, ó, eu posso chamar de fator de perda, né, do meu sistema, ou seja, é o quanto eu vou perder. Então, eu parto de um rendimento de 100%, mas a gente aprendeu que é impossível ter um rendimento de 100%, né? Logo, eu tenho que perder uma parte. Isso aqui é o quanto eu perco, né? Quanto menos eu perder, quanto menor for isso aqui, mais próximo do 100% fica o meu rendimento. Consegue visualizar? Beleza? Então, por exemplo, quando é que eu teria, vê se você consegue perceber, quando é que eu teria o rendimento de 100%? Né? Usando o Carnot, que é o máximo rendimento que eu posso atingir, ele só atingiria o 100%, ou seja, só atingiria o rendimento igual a 1, se esse fator aqui fosse 0. Conseguem ver isso, gente? Se isso aqui fosse 0, meu rendimento seria 1, 100%. Né? Mas a gente aprendeu que o rendimento de 100% é inatingível. Observem por quê. Fonte fria, né? A mais fria sobre a mais quente. Eu só conseguiria rendimento de 100% se o T2 fosse 0. Concorda ou não? Né? Porque se fosse 0 dividido por qualquer número, daria 0 esse fator e o rendimento seria 100%. E lembrando, gente, sempre que a gente trabalha com temperatura na termodinâmica, a gente trabalha em Kelvin, né? Então, 0 Kelvin, né, a menor temperatura que o corpo pode atingir, o 0 Kelvin, é inatingível. E se o 0 Kelvin é inatingível, eu não tenho como fazer esse fator de perda chegar a 0. Logo, o rendimento é efetivamente sempre menor que 100% para qualquer máquina térmica, tudo bem? Então, essa é a expressão que a gente calcula para o rendimento de Carnot, o máximo, o utópico, porém inatingível. Beleza, galera? Então, nos exercícios a gente vai alinhar, a gente fecha mais um módulo aqui, né, com a segunda lei da termodinâmica. Um módulo complexo, né, resumindo aí pra gente, ó, falamos sobre máquinas térmicas, máquinas frigoríficas, transformações cíclicas, é importante dar uma olhada também em processos reversíveis e irreversíveis, só uma ideia geral, tudo bem? E fechamos com o nosso querido e amado ciclo de Carnot, tudo bem? E esse rendimento do ciclo de Carnot. Aquele abraço, deixa eu complicar. Show!